Se você já desistiu, quer desistir ou pensa em recomeçar algo na sua vida, fica comigo até o final porque esse vídeo é para você. Eu sou a Carol e depois de muitos anos afastada aqui do meu canal do YouTube, eu decidi voltar. E eu quero compartilhar com vocês o porquê. E mais do que isso, as lições que eu aprendi durante essa pausa. E eu tenho certeza que essas lições podem te ajudar também. Porque eu tenho certeza que você também tem medo de gravar conteúdo, que você tem receio do que os outros vão pensar sobre você, que talvez você tenha algum trauma, que você tenha escutado palavras na sua infância ou na sua adolescência que te travaram, que algo deu errado, que você achou que ia dar certo, e isso fez com que você travasse e não avançasse. Bom, foi isso que aconteceu comigo. Tudo isso que eu acabei de falar já aconteceu comigo. Quando eu cresci meu canal, agora só para vocês entenderem bem o que aconteceu. Na época que eu cresci meu canal e etc, eu já tinha renda com ele, eu perdi. E esse perder significa que eu fui hackeada. E o YouTube demorou a me devolver o canal. E por conta deste fato, eu precisei ir trabalhar fora. Foi quando eu me envolvi no trabalho lá fora e entendi que não era mais para mim estar aqui no YouTube, que eu não deveria mais estar aqui criando conteúdo porque as coisas já estavam indo bem no outro trabalho. Eu comecei a trabalhar no marketing imobiliário na produção de conteúdo. Eu entrei lá como um cargo menor e me tornei diretora de marketing dessa imobiliária. Então, como o YouTube demorou a me devolver o canal, eu fiquei me envolvendo cada vez mais ali, fui aprender sobre Instagram, fui aprender sobre tráfego pago. Primeira lição, quando algo der errado e você for obrigado a fazer outra coisa, entenda isso como um mover de Deus na sua vida. Porque você precisa passar por certas situações para que você possa amadurecer. Porque imagina só, se eu tivesse ficado só aqui no YouTube, eu não teria aprendido sobre tráfego pago, sobre Instagram, conhecido novas pessoas, eu não teria aberto a minha mente para conhecer um outro mundo. E esse período ao qual eu trabalhei lá me fez evoluir muito como pessoa. Só que essa perda do meu canal aqui, que ficou meses hackeado e eu já tinha desistido, o YouTube falou que não sabia se ia me devolver. E eu já tinha desistido, sério, tinha tirado de ideia isso, eu falei, não vai dar certo mais, vou tocar minha vida daqui, e enfim, não é mais isso pra mim, certo? Só que aí, pessoal, eu comecei a ir para a igreja, eu já estava indo para a igreja, né? Eu frequentava a igreja, porque antes eu conhecia Deus, mas eu não vivia com Deus, e eu comecei a ir, né? Porque existem coisas diferentes do que você conhecer a Deus e de você viver com Deus. A maioria, e agora até virou moda, a galera gosta de colocar Deus nas coisas. Claro, é sempre bom isso, olhar para o lado positivo e entender que a bondade, a coisa boa que acontece é através de Deus. Só que não é assim que a gente deve viver. Porque a Bíblia diz que devemos tomar a nossa cruz e segui-lo. E não existe seguir a Deus sem ter renúncia. E eu vim aprender isso tem poucos anos. O Espírito Santo vai trabalhando em nós da forma dele, no tempo dele, de acordo como nós permitimos também que ele trabalhe. Porque não existe ninguém mais educado do que Deus. Ele só vai trabalhar na sua vida se você permitir que ele trabalhe. E eu gostava muito de ir à igreja, mas eu ainda fazia algumas coisas que eu sabia que era errado, mas que eu não conseguia deixar de fazer. Mas eu continuei indo, continuei buscando a Deus, e as minhas orações na época eram para que Deus me mudasse, fizesse a vontade dele, tirasse do meu coração e da minha mente e me curasse. Aquilo que estava aqui guardado dentro do meu coração, dentro da minha mente, os traumas que eu tive, as palavras que eu ouvi, as rejeições, porque todos nós carregamos dentro de nós alguma mágoa, algum trauma. E o mal pega isso e joga isso contra você o tempo todo, fica jogando setas na sua mente, setas para que você desista, para que você não creia, para que você se ache um derrotado e fale que você, desculpa a palavra, que você não vai dar bosta nenhuma na vida. Deus, na verdade, não tem isso pra você. Ele só tem coisas boas. Se você pensa coisas boas a seu respeito, saiba que Deus pensa muito melhores. E Ele tem coisas muito melhores e maiores para você e para mim, desde que a gente de fato busque a Ele, se coloque na presença dEle e deixe Ele trabalhar. E foi isso que aconteceu comigo. Eu fui deixando Deus trabalhar.
Só que existia um fator muito grande que também estava me impedindo de voltar a criar conteúdo. Mas antes eu quero falar o seguinte. Através do marketing imobiliário, eu conheci o maior corretor do Brasil, que é o Ricardo Martins. A gente trabalhou junto, produzi canal dos filhos dele. E aí, pessoal, eu acabei me acomodando, sempre me acomodei nesses outros trabalhos. E essa minha acomodação nada mais era do que uma fuga. Eu estava fugindo daquilo que eu precisava fazer. E aí, como Deus é maravilhoso, ele foi trabalhando do jeito dele, ele foi fechando portas. Eu consegui muitos clientes grandes e aí eu deixava de fazer o meu para fazer o do meu cliente. E eu sempre queria o melhor possível. Eu passava horas editando um vídeo porque eu queria que o cliente ficasse muito satisfeito com aquilo que eu estava entregando para ele, porque eu queria palavras de afirmação, eu queria ser aceita por aquela pessoa. Então, eu não estou dizendo que você não tem que fazer um bom trabalho, porque você deve fazer um bom trabalho. E sempre busque se dedicar bastante. Só que o perfeccionismo nada mais é do que a maquiagem da insegurança. Então, eu era muito insegura e eu estou vencendo a minha insegurança agora, no momento que eu estou gravando esse vídeo, porque a dor de ter perdido meu canal foi muito grande. Eu passei anos me dedicando a isso aqui para ver tudo indo por água abaixo. Então, eu alimentei muito isso, que não era pra mim, o canal no YouTube, por eu ter tido um relacionamento ao qual a pessoa tinha um canal no YouTube, lá no passado, eu ficava com medo das pessoas pensarem que eu queria estar no YouTube por causa dele. E não era verdade, porque muitas pessoas fazem vários negócios iguais os das outras e uma coisa não tem nada a ver com a outra. De fato, me influenciou, mas eu não continuei por causa dele. Foi porque eu acredito que Deus tem um plano e nada sai do controle de Deus para aquilo que ele tem para sua vida. E quando eu estava indo à igreja, eu recebi uma palavra de Deus, né? Que Deus tinha um propósito na minha vida de falar dele para muitas pessoas. E hoje estou aqui falando dele para vocês e também falo dele lá no meu Instagram, inclusive quero te pedir para seguir lá no Instagram também, para que você possa acompanhar um pouco da minha rotina, compartilho muitas coisas lá. E para eu vencer essa insegurança, superar esse medo, porque agora é uma coisa totalmente nova, né? De novo, tem muito trabalho a ser feito. E não é nem a questão do trabalho, porque tudo que é bom dá trabalho. Criar conteúdo, de fato, é como um emprego. Mas é sobre o medo de não dar certo de novo. Que a gente não quer sentir aquela dor de novo. E porque não querer sentir a mesma dor, a gente acaba criando um mecanismo de defesa e ficamos quietos e não conseguimos avançar. Então, é sobre pedir a Deus força, pedir a cura, porque só Deus dá a cura. Não adianta você ler livros, não adianta você achar que sua cura está em relacionamento, em bebida, em drogas, em sexo, em nada. A sua cura está em Deus. E é Ele quem tem me curado, quem tem feito coisas novas. Eu voltei a criar conteúdo para o meu Instagram no ano passado. E eu já tive muitos resultados, já fui convidada a palestrar, até fiz o vídeo aqui. Então, pessoal, o que eu queria compartilhar com vocês é isso. Busquem a Deus, peçam a cura, enfrente os seus medos e retome aquele projeto que você quer retomar. Não desista daquilo que você quer. Se você tem um sonho, corra atrás dele. Deus tem prazer em realizar o teu sonho. E eu quero trazer muitos conteúdos aqui relacionados a marketing e desenvolvimento pessoal e dicas também de Instagram para que vocês possam criar os conteúdos de vocês, superar o seu medo de gravar conteúdo, de ficar pensando no que as pessoas estão pensando sobre você. Apenas avance. Deus é contigo. Até o próximo vídeo.